Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão Mengão que entra em campo hoje, logo mais, né, pessoal, contra o Racing pela semifinal da Libertadores. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Pessoal, deixa seu like, deixa sua opinião, a escalação já tá na tela. Acompanhe este vídeo Globo Esporte de hoje, 24/10. Bora pra notícia. Está posicionado aqui do lado de fora do El Cilindro, com conexão mais do que bem reestabelecida. Conta tudo sobre esse jogão de hoje à noite e como chega o Racing tentando voltar a fazer uma final de Libertadores. Seria a segunda na história, né, Sibila? Boa tarde. Fala, Vini, tudo bem? Pois é, TV ao vivo tem isso, né? Aqui a gente teve um problema na conexão, fomos lá pro Recife com outro problema de conexão, mas agora tudo certo, já tô aqui em Avejaneira, em frente ao El Cilindro, que hoje à noite vai receber mais de 50 mil torcedores, serão pelo menos 50 mil do Racing, 3 mil do Flamengo, num jogo que define o primeiro finalista da Libertadores deste ano. O Racing que vem muito empolgado para esse jogo, desde 97 não disputava uma semifinal de Libertadores, desde 1967 não chega à final da competição, então hoje é uma noite muito especial para o torcedor do Racing, porque estamos falando de gerações de torcedores que nunca viram o Racing jogar uma final de Libertadores, o Racing que tem apenas uma, essa de 67, quando foi campeão. Houve muita festa já aqui na segunda-feira, na despedida do elenco, quando o Gustavo Costas fez uma convocação para que os torcedores estivessem aqui no Cilindro de Avejaneira para apoiar, se despedir dos jogadores que iriam para uma concentração especial na cidade de Pilar. Hoje se espera que haja uma rua de fogo, que haja muita festa no recebimento, na entrada dos dois times em campo. Agora, o Racing com muitos problemas, né? O Racing que vem de uma temporada com muitas lesões musculares e é por isso que quando a gente traz a escalação provável do Racing, a gente nem cita Vieto e Zaratio, que poderiam jogar ali no meio de campo ou como segundo atacante, acompanhando o Maravilha, porque eles ainda estão tentando melhorar a parte física, eles que enfrentaram uma temporada de muitas lesões. O Vieto teve até um certo protagonismo no início do ano, naqueles jogos contra o Botafogo, mas depois disso o Vieto não conseguiu jogar. O Vieto que já enfrentou o Flamengo quando era jogador do Al Hilal, lá no Mundial de Clubes, acabou até fazendo um gol contra o Flamengo. Então, pensando nisso, o Gustavo Costas, né, sabendo desses problemas físicos e tal, e tendo uma baixa muito importante, que é a do Santiago Sosa, que teve que passar por uma cirurgia depois daquela cotovelada que ele recebeu do Rojo, o Racing deve fazer uma mudança importante no esquema tático, deve sair daquela linha de 3 com 3 zagueiros, né? Passar a jogar com uma linha de 4 com 2 laterais e 2 zagueiros, povoar mais o meio de campo. Então, uma escalação provável: tem o Cambeses no gol, Mura na lateral direita, zagueiros Colombo, Rojo e o Roja na lateral esquerda, 3 volantes, Zuculini, Nardoni e Almendra, são volantes de boa marcação, mas de boa chegada na área adversária também. E aí fica uma dúvida no ataque, porque o Maravilha esteve muito isolado no jogo no Maracanã, então Maravilha certamente será titular, artilheiro do Racing, artilheiro da Libertadores. Fica uma dúvida de quem serão os outros dois atacantes. Se o Costas vai pensar numa questão mais de ter aquele embate contra os laterais do Flamengo, colocando o Solari e o Konechny, como foi no Maracanã, que são 2 pontas, ou se ele vai tirar um dos pontas e colocar mais um atacante, mais um camisa 9, que seria o Adrian Balboa, para tentar replicar o sistema que ele utilizava no ano passado na Sul-Americana, esse jogo do Racing de muita ligação direta, tendo 2 centroavantes brigando com os zagueiros do Flamengo. Então essa é a grande dúvida hoje do Racing, se jogará com um centroavante e 2 pontas ou com 2 jogadores mais de área e um ponta caindo pelos 2 lados, Vini. Valeu, Rafael Sibila. Muitas dúvidas, né, na escalação dos 2 lados, né, tanto do Flamengo quanto do Racing. A única certeza é de que deveremos ter mais um grande jogo entre essas equipes para definição do primeiro
finalista dessa Libertadores. A gente volta a falar sobre o jogo de hoje do Campeonato Brasileiro, de ir para mais uma decisão da Libertadores. E quem está lá é Emanuele Ribeiro, que aliás bateu um papo com o Carrascal, ele deu dicas ali da Argentina. O Carrascal é colombiano, tá? Eu falei há pouco que ele era argentino, ele morou na Argentina, jogou no River, mas é colombiano, e a Manu bateu um papo com ele. Emanuele Ribeiro, minha parceira, conta tudo sobre essa escalação do Flamengo. Muitas dúvidas, a única certeza é de que o Pedro não joga. Adianta a escalação do Felipe Luiz para nós, vai, boa tarde. Oi, Vini, boa tarde para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Essa é a pergunta que todo torcedor rubro-negro quer a resposta, né? Qual vai ser o time titular do Flamengo nessa noite contra o Racing? A principal dúvida, como você disse, é no ataque. O Pedro não está aqui em Buenos Aires, ele sofreu uma fratura no antebraço, não está à disposição do técnico Felipe Luiz. No final de semana contra o Fortaleza, o Felipe Luiz escalou o Bruno Henrique como centroavante. A tendência é que hoje à noite contra o Racing seja outro time, seja outro ataque do Flamengo lá no cilindro de Avellaneda, né? A começar pela defesa, o Flamengo deve ter uma novidade com a volta do Léo Ortiz. Ele também não jogou no final de semana por causa de um problema, né, no tornozelo direito, mas já está recuperado. Ontem até, durante o treino aqui em Buenos Aires, um torcedor ali na saída do treino pergunta para o Léo Ortiz como ele estava se sentindo. Ele disse que estava tudo bem, então o Léo Ortiz deve voltar ao time titular do Flamengo. E do meio para frente, pode ser que tenha novidades, né? Uma delas é com o Felipe Luiz testando uma nova formação. Essa é a principal tendência. O Felipe Luiz não tinha o Pulgar à disposição durante um período, depois da Copa do Mundo de Clubes, voltou a ter o chileno na semana passada, ele foi titular contra o Racing, mas o Saúl ficou no banco na ocasião. Agora, nesse jogo de volta, com o Flamengo em vantagem, existe a possibilidade de o Felipe Luiz escalar o meio-campo com 3 volantes, ali com o Pulgar, o Saúl e o Jorginho, o Arrascaeta um pouquinho mais adiantado, e no ataque, Carrascal e Plata. Carrascal que está voltando agora, no final de semana, no Brasileirão, ele não jogou porque estava suspenso, mas foi o destaque do Flamengo no jogo de ida contra o Racing, fez o gol da vitória, ele que é o responsável por essa vantagem que o Flamengo tem aqui na Argentina. Como você disse, Carrascal morou aqui na Argentina, né? E é um jogador muito querido aqui pelos torcedores. Ontem no treino teve esse torcedor mirim entregando presente para o Carrascal, mas vários outros torcedores argentinos, de clubes obviamente rivais ao Racing, pedindo autógrafos, fotos aí para o Carrascal, que é um jogador que o torcedor rubro-negro está depositando bastante expectativa. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Pessoal, Mengão que entra em campo hoje pela semifinal da Conmebol Libertadores contra o Racing. Primeiro jogo, vitória do Malvadão em cima do Racing. Agora, né, o técnico lá do Racing prometeu que vai atropelar o Flamengo. Vamos ver, né, cara, como vai sair, como que se vai se sair o Flamengo nesta partida. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos aqui com o jogo aberto, atualizando todas as notícias e informações do Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora pra notícia. E Flamengo, noite decisiva para a torcida rubro-negra. Obrigada por enquanto. Muitas graças, muchacho. Já falamos mais com o Thiago, agora a prévia do Flamengo. Nada confirmado. Felipe Luiz não divulgou o time titular. Então, por enquanto, tem aquela base dos treinamentos, do que foi proposto nos últimos dias. Rossi, esse sim, titular absoluto. Varela na direita. Os dois Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga. O Alexandro na lateral esquerda. Pulgar deve ser titular. Ao lado dele, Jorginho e Saúl seria uma novidade no time do Flamengo, jogando com 4 meias, completando com o Arrascaeta, que já é um meia atacante, né? Pisa na área toda hora. E aí o ataque, já que não conta com o Pedro, teria o grande destaque da partida do Maracanã, o Carrascal, e ao lado dele, o Plata, que não fez uma partida vistosa contra o Fortaleza, mas é um jogador da confiança do Felipe Luiz. Para vocês, essa escalação é a ideal? Teria alguma modificação? Vocês tentariam algum jogador diferente? Edu, você primeiro. Renata, eu gostei da escalação, se for realmente essa, até porque você colocando jogadores rápidos na frente ali, como Plata, o Carrascal, isso acaba também dificultando principalmente a marcação da equipe do Racing, né? Também tem o Luiz Araújo, que entra muito bem também, que tem funcionado principalmente ali pelo lado direito. Então, você tendo esse meio de campo, né, com Pulgar, Saúl, Jorginho e Arrascaeta, Renata, eu acho que esse aí é o grande segredo do Flamengo para esse jogo.
porque tendo esses jogadores bem posicionados, com a posse de bola, vai... Eu ia falar pra você... É mesmo? Que sintonia! Sabe por quê? Que raridade! Nós pensamos junto até, porque eu diria o seguinte, ele entrou no lugar do Pedro e é uma correria só pelo lado direito. O Plata não está tão bem. Então eu acho que poderia sim, na ausência do Pedro, colocar o Bruno Henrique, porque seria mais um cara de velocidade, um cara que também tem domínio com a bola no pé, para fazer uma tabelinha com o Arrascaeta aí. Porque o Arrascaeta se deu muito bem com o Pedro, que o Pedro saía, abria o espaço para ele, dominava e já achava ele. E o Bruno Henrique pode fazer muito bem isso também. Então eu tiraria o Plata e colocaria Bruno Henrique, jogando com o Bruno Tem um Henrique. jogador que entrou muito bem no segundo tempo contra o Racing no Maracanã, que foi o Samuel Lino, que era um titular, ficou 10 jogos aí sem marcar, aquela coisa toda. A torcida pegou no pé, ganhou um banco de reservas. Poderia aparecer nessa equipe principal, Cicinho, e o Saul também seria uma novidade. Não, sim, o Saul eu acredito que é mais pela questão da experiência, então para controlar ali esse meio de campo juntamente com o Jorginho e o Pulgar. O Samuel Lino eu seguraria ele mais um pouquinho ainda, Renato. Poderia pintar essa opção do Bruno Henrique? Sim, mas eu acredito que essa escalação, a melhor escalação, porque quando você tira da zona de conforto os zagueiros argentinos, fazendo ele correr atrás dos jogadores, ao invés deles ficarem bloqueados ali, tendo um jogador para... Como a questão Pedro, Bruno Henrique tem essa característica, você favorece o sistema defensivo. Então, você tirando o zagueiro da zona de conforto, fazendo correr atrás desses jogadores leves, acredito que é a melhor opção. Olha, com qualquer escalação, o Flamengo nem tem que pensar em empatar, tem que pensar em vencer, eliminar o Racing, chegar na decisão, que é o grande objetivo de 2025 para o Flamengo. Bom, agora... Dia do flamenguista, e muita gente me perguntando por que o São Judas Tadeu é o padroeiro do Flamengo. Tem muito rubro-negro que não sabe a verdadeira história. E eu vou contar para vocês. São Judas Tadeu tornou-se padroeiro do Flamengo pela ligação entre sua crença no impossível e o espírito de superação do clube e da torcida. Em 1953, após 8 anos sem títulos, dirigentes do clube buscaram inspiração e apoio no santuário de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro. Com a bênção e incentivo do Padre Góes, os jogadores passaram a frequentar missas e firmaram o compromisso de manter a fé e a união dentro e fora de campo. O resultado? Imediato. O Flamengo voltou a conquistar títulos, incluindo o tricampeonato carioca. Por sua trajetória de esperança e vitória diante das dificuldades, São Judas Tadeu é reverenciado como símbolo da perseverança rubro-negra e inspiração eterna para os flamenguistas, sendo celebrado em 28 de outubro, data que também marca o dia do flamenguista. Entenderam agora? E com a bênção de São Judas Tadeu, o Flamengo entra em campo daqui a pouco para encarar o Racing. Mas antes, só uma informação que eu li lá no perfil do Paparazzo, é interessante, sobre cifra. Os semifinalistas da Libertadores 2025 já somam cifras milionárias em premiações. O Palmeiras lidera com 55,2 milhões arrecadados, seguido por Racing, 51,6 milhões, Flamengo e LDU, ambos com 49,9 milhões de reais. O campeão da competição ainda embolsará mais 24 milhões de dólares, que dá aí cerca de 130 milhões de reais, enquanto o vice levará 7 milhões de dólares, cerca de 38 milhões de reais. Ou seja, uma premiação milionária. Além de conquistar o título, o principal título do cenário sul-americano e ter direito de ir para o Mundial, o clube vencedor da Libertadores da América ainda recebe uma bolada milionária. Mas, para conseguir essa bolada milionária e a vaga na decisão da Libertadores, o técnico Felipe Luiz tem um desafio: encontrar o melhor time sem o Pedro, o seu principal centroavante, o homem-gol da equipe. E para esse duelo, parece que o Felipe Luiz viu o nosso vídeo anterior, porque ele promete, ou melhor, ele ensaiou uma mudança no time titular do Flamengo, uma mudança tática. Por quê? Ele vai preencher, pelo menos nesse ensaio que ele fez, preencher no meio de campo com a entrada do Saul. Pode ter sido um ensaio pensando no segundo tempo? Pode, mas ao menos é um indício que o Felipe Luiz, ele é um cara camaleão, digamos assim. Ele é um cara que sabe se adaptar às dificuldades, mostrou isso desde
do começo da sua trajetória como treinador do Flamengo, quando teve aquela expulsão do Bruno Henrique na Copa do Brasil, e ele foi extremamente rápido e dinâmico na alteração e conseguiu diminuir o prejuízo. Mas enfim, para esse duelo, ele promete a entrada de Saul no meio de campo na vaga do Pedro. Aí o que ele faria? Teria Pulgar, Jorginho, Saul, Arrascaeta e no ataque Carrascal, Gonzalo Plata ou Luiz Araújo. E o provável time do Flamengo, portanto, tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Saul, Arrascaeta, Carrascal, Gonzalo Plata ou Luiz Araújo. Eu não acredito ele deixando o Luiz Araújo fora do jogo, por características. Na ausência do Pedro, o Luiz Araújo é o cara que mais finaliza gol e é o cara que mais finaliza certo no gol. Não é só chutar gol. Então acho que ele começa com o Luiz Araújo e o Gonzalo Plata, com a sua intensidade, com o seu vigor físico, será um ponto a ser explorado no segundo tempo, junto com a entrada do Samuel Lino e tem também o Bruno Henrique. Então esse aí foi o ensaio que o Felipe Luiz fez e eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham. Inclusive, muita gente na dúvida se o Léo Ortiz começa. Bom, a assessoria do Flamengo divulgou até um vídeo do Léo Ortiz falando sobre o jogo. Nesses casos, dificilmente o jogador não começa. E não foi só o Léo Ortiz, foi o Pulgar também. Então, são dois jogadores que eu considero titulares. Embora o Léo Ortiz não tenha entrado em campo nos dois últimos jogos, acho que ele foi preparado para esse duelo. E sejamos francos, é o duelo mais importante do Flamengo no... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Racing Flamengo, retrospecto, arbitragem e mais informações sobre o duelo decisivo da Libertadores. Jogo de volta das semifinais da competição acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio El Cilindro, na Argentina. Vale vaga na final, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Racing às 21h30 no estádio El Cilindro, na Argentina, pelo jogo de volta das semifinais da Conmebol Libertadores. O rubro-negro venceu o duelo de ida. O rubro-negro venceu o duelo de ida por 1-0 no Maracanã e tem a vantagem do empate para chegar à sua quinta decisão na história da competição continental. Para o confronto decisivo, o técnico Felipe Luiz terá um desfalque importante. O atacante Pedro teve uma fratura no antebraço no jogo de ida e permaneceu no Rio de Janeiro com o local imobilizado. Já Everton Cebolinha também segue fora por conta da lesão no quadril. Por outro lado, Léo Ortiz recuperado do estiramento no tornozelo direito e Alexandro poupado da última partida contra o Fortaleza por controle de carga estão à disposição para o jogo. Retrospecto: o Flamengo e Racing já se enfrentaram em 18 oportunidades na história, com vantagem rubro-negra. Foram 7 vitórias do Mengão, 6 empates e 5 triunfos dos argentinos. Ao todo, o mais querido marcou 28 gols e sofreu 27. O classificado deste confronto enfrenta o vencedor de Palmeiras e LDU, que se enfrentam na quinta-feira. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Valeu!